Boa noite a todos. Estamos aqui para mais um Google Hangout Air. Nessa sequência de conversas, de bate-papos com o mestre Léo Imamura. Novamente temos aqui como convidado o mestre Léo Imamura e o mestre Nathaniel Rosa. E hoje vamos estar falando sobre vida Kung Fu, a relação de mestre Léo Imamura com o grão-mestre Moyá. E o aprendizado que ele teve de Wing Chun através do convívio com o grão-mestre Moyá. Então, boa noite, mestre Léo Imamura. Boa noite, mestre Ricardo Almeida. Boa noite, mestre Nathaniel Rosa. É sempre uma satisfação estar aqui nessa conversa com vocês. E então vamos discutir um pouquinho com as pessoas que estão nos ouvindo sobre esta relação, né, com uma pessoa tão interessante que foi Grão-Mestre Moyá. Boa noite, mestre Nathaniel Rosa. Boa noite, mestre Renato Almeida. Boa noite, mestre Léo Imamura. E mais uma vez é um prazer estar aqui com todos vocês. Tá? E o interessante desse momento, né, eu acho que todos nós, né, tanto de 11ª geração, quanto hoje já temos no nosso clã, né, discípulos de 12ª geração, sempre fica aquela curiosidade de sabermos como que foi o início, né? Aliás, a pergunta certa seria como o senhor veio a conhecer Grão-Mestre Moyá? Bem, Nathaniel, o que aconteceu foi muito curioso, porque eu conheci Grão-Mestre Moyá dentro de uma circunstância de não intenção, né? Eu estava em Nova York, a caminho de Hong Kong, e tive a oportunidade de, né, ser introduzido à pessoa dele através de uma pessoa muito querida que nos ajudou muito, que foi o Sr. Albert Lee, que era inclusive irmão do meu primeiro Sifu, mestre Li Hongqi, e também de um outro grande amigo, mestre Li Wing-Kei. E como foi a sua impressão nesse primeiro encontro com ele? Bem, para mim foi uma satisfação muito grande porque eu tinha tomado conhecimento do trabalho dele através de um livro chamado Wing Chun Kinkui, que me impressionou muito pelo fato de não ter figuras de técnicas no livro, né? Era um livro que reproduzia carimbos com ditados marciais, né, do Wing Chun. Uma obra realmente única que teve impacto, né, na minha vida ao longo de todos esses anos, eu acho que de muitos de vocês, e que hoje podemos considerar um dos grandes tesouros do Wing Chun. Então sempre tive muito interesse em conhecer o autor dessa obra, e foi uma surpresa muito grande saber que naquele momento estava conhecendo o Grão-Mestre Moyá. E nesse primeiro momento o senhor já sentiu interesse em se tornar discípulo dele? Olha, foi uma coisa interessante porque né, nesse primeiro momento, Grão-Mestre Moyá se prontificou após uma conversa breve e, né, eu demonstrar o seu Nimtao que havia aprendido com o mestre Li Hongqi. Ele se prontificou em ajudar o mestre Li Hongqi, caso, né, em poder, né, me desenvolver, caso eu não, né, encontrasse nada em Hong Kong. Eu já estava a caminho de Hong Kong, ele inclusive me sugeriu, né, me aconselhou em alguns aspectos, né, para melhor aproveitamento da minha estada em Hong Kong. E depois, né, ele disse, caso eu não encontrasse nada em Hong Kong, ele poderia, né, de alguma maneira, ajudar ao mestre Li Hongqi a desenvolver o meu Kung Fu. Vamos voltar um pouquinho e seria interessante a gente entender como é que era o seu momento quando você foi apresentado ao grão-mestre Moyá. O que o senhor estava buscando, ou quais eram os seus interesses, a sua experiência, o que você imaginava conseguir naquele momento? Naquele momento eu era uma pessoa que havia
né, sido reconhecido pelo meu Sifu de então, né, mestre Li Hongqi, como uma pessoa que estava responsável por promover o Wing Chun no Brasil, o que me trouxe um senso de responsabilidade muito grande, né? Porque uma coisa é ser responsável por algo e outra coisa é ser responsável por algo, né? Quer dizer, são duas, embora as palavras sejam a mesma, uma está ligada à função e outra ligada ao sentimento. E recebi todo o apoio dele para que eu fosse para Hong Kong, para que eu pudesse, né, me qualificar apropriadamente, ser reconhecido, né, em Hong Kong pelas autoridades, né, do local. Naquela época, lembra, isso já faz quase 30 anos, era uma coisa muito difícil, não era como os dias de hoje, né? Então, isso tudo fez com que abrisse um novo mundo para mim, né? Então, eu naquela época tinha acabado de lançar um livro sobre o Wing Chun e estava numa perspectiva de refinar o meu Kung Fu e aperfeiçoar o meu Kung Fu, né? Só não esperava, a partir de ter contato com o grão-mestre Moyar, reparar que eu deveria, né, estava começando um novo momento no meu Kung Fu e, né, e uma nova dimensão do meu Kung Fu, a ponto até do meu primeiro mestre, Li Hongqi, sugerir que eu seguisse meu caminho com o grão-mestre Moyar, porque tudo era um processo muito novo, que para ele até então, ele próprio, né, não tinha, né, não tinha visto aquele nível de trabalho que grão-mestre Moyar estava desenvolvendo. Não em termos de qualidade técnica, né, que eu sempre considerei o mestre Li Hongqi uma pessoa de qualidade técnica muito refinada, né, mas em outros aspectos gerais do Kung Fu, que eram exatamente aspectos que me interessavam. E com relação ao grão-mestre Moyar, como que ele estava naquele momento? Lógico que a gente espera que ele tenha evoluído bastante, do primeiro momento que você o encontrou até o último momento. Então, passa para a gente um pouco como que foi, como que ele se encontrava naquele momento, qual era também, não tanto as ambições, mas o trabalho que ele estava fazendo, a família que ele tinha, e quais eram talvez alguns objetivos, não sei se mudaram ao longo do tempo. O grão-mestre Moyar, nesse momento, não só já tinha discípulos que eram mestres, mas também discípulos de discípulos que eram sifus, né? Então, ele já era um Sitaikun quando eu o conheci, né? Uma pessoa que já tinha uma realização, já tinha um renome, já tinha uma vida estabilizada, né? Com a filha mais velha, né? Estudando numa universidade de muito renome nos Estados Unidos, a Universidade de Harvard, né? E, né, o filho mais novo, o filho mais novo não, o segundo filho, né? Que é o único filho, o William, entrando na faculdade também de artes, né? A filha viva já, né, quase, né, ingressa, depois ela veio estudar na Universidade de Boston. Então, tudo isso já estava, a vida de grão-mestre Moyar estava, diria, bem encaminhada nesse sentido, né? A ponto dele aceitar alguns novos desafios, né? Na qual eu pude acompanhar alguns aspectos desses desafios fora do Kung Fu, né? E dentro né, de outras situações dentro da comunidade chinesa, né? E assim por diante. Então, era uma pessoa que já estava, né, bem realizada e quando eu cheguei lá, né, depois da minha volta de Hong Kong, né, quando decidi que grão-mestre Moyar, depois de ter ligado para o mestre Li Hongqi na época, para que grão-mestre Moyar, né, pudesse, né, contribuir com algo, e que foi quando ele próprio, né, falando, né, após sugestão do próprio mestre Li Hongqi, de, né, ser aluno de grão-mestre Moyar, achei muito interessante, né, a postura, porque foi aí que efetivamente fui introduzido naquilo que nós chamamos de vida Kung Fu. A gente ouve muito falar disso, né?
a gente pensa que a gente sabe, porque a gente leu em algum lugar, mas a vida Kung Fu é um processo essencialmente experiencial, né? Ele é vivencial e somente com uma pessoa que teve a oportunidade de ter essa experiência, né? Ou seja, um mestre que teve uma formação dentro da vida Kung Fu, é que a gente, né, pode ter acesso a ela. E Grão-Mestre Moyar, sem dúvida alguma, foi uma das pessoas que teve essa oportunidade junto ao Patriarca Ip Man e que, né, realmente criou todo um diferencial, né, naquilo tudo que nós desenvolvemos até hoje aqui no Brasil, na América, né, do Sul e até hoje na Espanha, onde nós estamos, né, e em alguns outros países. Silfo, conversando com o senhor, né, há já algum tempo atrás, me lembro que o senhor mencionou que o Wing Chun não foi a primeira arte marcial que o senhor treinou. Tá? Sendo assim, quando o senhor encontrou o Grão-Mestre Moyat, o senhor já tinha uma bagagem, uma certa experiência com relação às artes marciais, né? Até mesmo o ensino dessas artes marciais. O encontro com o Grão-Mestre Moyat, com esse conceito todo da vida Kung Fu, isso foi um obstáculo para o senhor? Isso lhe chocou muito? Olha, eu vou falar para você como eu me sentia. Eu me sentia como um bebê, apesar, né, dessa. Quando conheci o Grão-Mestre Moyar, teria em tese 16 anos de experiência em artes marciais. Eu diria para você que eu me senti um bebê, né, em função justamente não do aspecto técnico, mas como que o aspecto do Kung Fu afetava, né, o aspecto técnico, inclusive. Tanto que as primeiras palavras, né, que ele falou no primeiro dia, quando, né, eu cheguei em Nova York, de Hong Kong, foram muito interessantes. Ele falou assim: aqui eu não ensino técnicas de Kung Fu, aqui eu transmito Kung Fu. Então, né, foi muito interessante isso, porque a gente espera, né, principalmente a partir do Wing Chun, algo, né, e a partir de um mestre de renome como o Grão-Mestre Moyat, nós esperamos muito temos muito essa expectativa de um refinamento técnico, né, que efetivamente ele possuía, e seus alunos também, né, porque era evidente, porque, né, a experiência, o que me impactou muito não foi a questão do Kung Fu, da vida propriamente dita, que já era impactante o suficiente, mas inclusive na parte técnica, né, que eu acho que era muito interessante, porque lá eles não davam tanto importância para a parte técnica, mas você sentia um refinamento muito maior do que eu que dava total importância, né? Inclusive no aspecto do combate, que até então eu tinha um interesse muito grande no combate, eu era um ávido, né, defensor da ideia do combate, e lá as pessoas não davam muita importância a isso, mas eu percebi que mesmo eu dando toda essa importância, tecnicamente eu era muito inferior às pessoas que estavam lá e que também tão pouco davam importância. Então achei muito interessante isso, né? Quer dizer, você usou uma palavra que talvez seja a palavra que eu senti no momento, foi muito mais que interessante. Eu fiquei chocado, na verdade, né? Porque como eu que dava tanta importância para um aspecto, né, de combate, sabe, eu me sentia, como eu falei para você, um bebê diante daquelas pessoas que nem ao menos davam importância para isso, mas que tinham um refinamento que sempre almejei, né? Então aquilo me confundiu muito no primeiro momento, por quê? Porque eu não entendia por que aquilo acontecia, né? E foi quando isso me proporcionou estudar mais e com o Grão-Mestre Moyat entender mais essa questão que efetivamente foi o grande legado dele, foi aquilo que ele, né, trouxe e defendeu tanto lá em Nova York, né, trazido de Hong Kong, que foi a ideia da vida Kung Fu, né? Em chinês nós chamamos isso de, né, Sampat, né, em cantonês. E lembrando que nós estamos monitorando as redes sociais pelo hashtag o Cerquilha Bate-Papo Léo Imamura, e temos uma pergunta. O mestre Washington Fonseca, ele gostaria de saber como o grão-mestre Moyat conduzia a vida Kung Fu.
É muito interessante isso, né? Porque vida com Fu a gente não conduz, né? É um processo que aparentemente é um respeito à espontaneidade e uma capacidade de nós podermos explorar essa espontaneidade da vida, né? E por isso que é tão difícil você prover vida com Fu, porque prover vida com Fu não existe essa intenção da lição como a gente costuma ver na escola, né? Então é um processo totalmente inédito e, como, né, diria, né, o sinólogo François Julian, não há um equivalente do Kung Fu, né, na cultura ocidental. Nós não temos esse equivalente. Então, para nós é muito difícil entendermos como que um processo, né, que passa de um esforço, de uma dificuldade para facilidade, sem nós percebermos, né? Tanto que Grão-Mestre Moyá falava muito isso, né, que a natureza da transmissão do Wing Chun estava em nós não percebermos que estávamos aprendendo. Então isso tudo é interessante, né? Porque a gente acaba estranhando muito isso no primeiro momento, quando nós tomamos contato efetivamente com a vida Kung Fu, né? No primeiro momento. Esse momento que o senhor ia para Nova York para conviver com ele fazia alguma alteração do dia a dia dele para poder recebê-lo, ou ele fazia com que o senhor entrasse na própria vida dele? Isso era uma coisa muito interessante, porque ele me deu esse privilégio, né, de poder entrar na vida dele sem essa alteração que muitas vezes as pessoas, né, fazem, né? Por isso que você sabe muito bem, Mestre Nathaniel, que eu que recebo pessoas de várias partes, né, do Brasil e algumas do mundo, eu próprio também não mudo minha rotina quando eu recebo as pessoas, né? Porque eu diria para você que esse foi a grande deferência que Grão-Mestre Moyá teve à minha pessoa, de não mudar um pingo da sua rotina, para que permitisse que eu pudesse conviver, né, com ele dentro do processo de vida Kung Fu, né, dele, que era tão evoluído e que, obviamente, nos primeiros momentos, primeiros anos, né, aliás, né, eu tive essa convivência por 14 anos e diria que nos primeiros grandes, né, nos primeiros 10 anos talvez, ou até mais, mas a compreensão era muito difícil, porque né, a vida Kung Fu, ela é norteada de uma maneira totalmente distinta do que nós vivemos no nosso dia, né, no nosso dia a dia, na sociedade formal. Então é bem distinto o processo de reflexão, é bem distinto como nós enxergamos as nossas experiências, né? E isso tudo faz uma grande diferença, né? Para nós que somos educadores, eu acho que faz uma grande diferença para que nós possamos preparar melhor, né, as pessoas que vêm nos procurar. Hoje, refletindo sobre o que o senhor conviveu com ele, né, e com certeza as pessoas que estão nos assistindo têm essa curiosidade, né, qual que seria para o senhor o momento mais marcante que foi desses momentos de vida que o senhor teve com ele, né, e se o senhor poderia contar para nós um momento que foi impactante para o senhor? Olha, essa é uma pergunta que praticamente em todas as entrevistas, quando né, que eu falo de Grão-Mestre Moyá, as pessoas me perguntam, mas eu vou ser muito sincero com você, não há um momento marcante. Isso talvez seja o grande marco da vida Kung Fu. Talvez, porque todos os momentos sejam tão tem o seu sabor especial, né? Nenhum sabor se destaca dos demais, né? Então, o momento de vida Kung Fu é um momento que não é de grandes emoções, até muitas vezes pode até ser em função principalmente do nosso despreparo, né? Mas ele não tem um momento que é marcante ou que se destaque, né? É um momento que muitas vezes, né, você nem repara o quanto aquilo muitas vezes vai ser um marco na sua vida, e que você percebe a partir dos anos depois, que ele vai aparecendo à medida que você vai precisando, né? Então é muito interessante isso. Por isso que ele não é, eu diria que
que destacar o momento dentro desse processo, ele iria contra o caminho da vida Kung Fu. Né? Porque a vida Kung Fu é exatamente isso, é um dia a dia, né? Claro que pode acontecer coisas, né, tristes, coisas alegres, como em qualquer momento da nossa vida, mas hoje, fazendo uma reflexão sobre esses momentos que eu convivi fisicamente, né, presencialmente com o grão-mestre Moyat, eu não destacaria nenhum momento. Né? Eu acharia que todo momento teve igualmente a sua importância. Não teve nenhum momento que teve uma importância maior do que a outra, o que não significa que, como falei anteriormente, repito de novo, não teve alegria, não teve tristeza, não teve raiva, ou seja, todos aqueles sentimentos, né, de que compõem a natureza humana. E houve algum momento, mestre, em que você percebeu ou se deu conta da questão da conduta estratégica, que no último bate-papo conversamos bastante sobre a conduta estratégica, mas houve algum momento marcante para você em que você percebeu que ele já incorporava a conduta estratégica? Não, isso o tempo todo, né? E a gente não entendia muitas vezes, né? Porque parecia que, né, ele não queria fazer as coisas, né? Então a gente não entendia, obviamente, né? Principalmente nós, né, jovens que éramos, né? Que gostariam tanto de fazer as coisas, né? Não entendíamos por que ele agia daquela maneira, né? E obviamente que, né, por não entendermos, a gente criticava até, né? E eu acho que, né, hoje eu vejo muitas vezes, né, isso acontecendo comigo também, e eu internamente, né, eu dou muita risada internamente porque eu me vejo, né, em muitos, né, dos meus discípulos, né, que muitas vezes não compreendem e querem fazer, querem, né, tomar ponta, querem, né, e é naquele esforço que muitas vezes é totalmente desnecessário, né. Tenho certeza também que foi a mesma, né, sensação que, né, Grão-Mestre Moyat tinha com relação ao seu Sifu, né, o patriarca Ip Man, porque ele mencionava muito isso, né, nesse sentido, né, da admiração que ele tinha, né, com relação ao patriarca Ip Man, não só com relação à técnica, que isso obviamente os filmes aí estão aí para mostrar, mas muitas vezes os filmes não mostram exatamente essa conduta estratégica, né, que você bem pontuou, que é uma coisa que está presente na vida Kung Fu o tempo todo o tempo, e muitas vezes nós não percebemos, né? Precisa de um certo tempo de maturação para que nós possamos enxergar esse processo. Por quê? Porque isso que caracteriza o Kung Fu, né? De uma hora para outra, você começa a enxergar e não sabe dizer exatamente quando e nem porquê. Mas o senhor foi capaz de perceber a distinção entre não querer fazer, não querer interferir, com adotar essa conduta estratégica e não interferir ou não fazer, deixar acontecer, né? Porque acho que tem uma diferença, né? Uma é proposital, uma talvez seja ele já está adotando a conduta estratégica, e a outra, como você falou, não quero fazer, simplesmente por não ter vontade, né? Sim, há uma diferença muito grande nesse sentido, né? E o que é interessante é que o que a gente repara é que a gente presta muito pouca atenção nas coisas que estão acontecendo em nossa volta. No afã de fazer, a gente acaba não prestando atenção. Né, e eu acho que a grande lição que fica é justamente isso, né? Quer dizer, a vida por si só, ela já está realizando. E mais sábio seria nós prestarmos atenção no que ela está realizando, por si mesmo, e não querer fazer, né? Dentro inclusive da conversa anterior que nós já tivemos com relação à conduta estratégica, né? E eu acho que o Grão-Mestre Moyat tem muito tinha muito dessa sabedoria, né? Que nos deixou, que nos legou, e que tanto que hoje, né? Quando nós falamos de denominação Moyat Wing Chun, nós sempre lembramos do compromisso de Grão-Mestre Moyat em prover progressivamente a vida Kung Fu.
né, de uma maneira cada vez mais sutil, e por isso nós falamos progressivamente, não é no sentido de fazer mais, mas sim de fazer menos para ter mais efeito, né? Então tudo isso são experiências que as pessoas elas têm quando elas vêm conviver conosco dentro desse processo de vida Kung Fu. Daí a importância da nossa casa de discípulos, né, que é onde nós podemos estar, né, convivendo nesse processo, no nosso caso, né, no caso do clã Moyasan, da família Moyasan, e dentro dos núcleos certificados, né, dentro da realidade, né, das famílias que estão, né, vinculadas a esses núcleos, né. Então, existe a necessidade muito grande do Moukun para que a vida Kung Fu ela possa, né, ser exercida, né, e exercida de uma maneira natural dentro das demandas que a própria dinâmica da manutenção desses locais, né, exigem, né, sem que a ideia seja de obter uma mão de obra. Isso é muito importante, né? Quer dizer, a ideia não é a manutenção no sentido funcional da mão de obra, mas sim no sentido de nós podermos exercer a vida Kung Fu. O mais importante no caso nosso, né, nós que somos Sifus, de prover a vida Kung Fu, né, que é um dos grandes desafios hoje, do dia de hoje, em função da correria, do tempo, né, e assim por diante. Ô, mestre, estamos chegando aos minutos finais, mas tem uma pergunta, o Fernando Ferreira, aluno da cidade de Curitiba, e ele gostaria de saber se houve algo que você gostaria de ter perguntado, de ter dito ao grão-mestre Moyá e que o tempo não lhe permitiu. O que eu tenho, acho que vontade é de deixar de ter perguntado tanta besteira para ele, né? Acho que talvez isso tenha sido, né, a minha vontade, né? Porque uma das coisas muito interessantes, né, que grão-mestre Moyá da transmissão, ou seja, da forma de grão-mestre Moyá transmitiu o 21 para nós, é de nós sabermos buscar as nossas próprias perguntas, né? E muitas vezes eu perdi grandes oportunidades de aprofundar determinadas questões por perguntar coisas desnecessárias, né? Então, quero dar o meu abraço ao Fernando, né, que recentemente defendeu o seu mestrado relacionado a Kung Fu na Universidade Federal do Paraná, né, e que estará conosco agora esta semana, mas né, que é um papel muito importante dele, que está introduzindo justamente esse pensar do Kung Fu dentro da universidade, né? A exemplo também do mestre Walter Roberto Correia, né, que faz isso também lá na Universidade de São Paulo. Eu acho que isso tudo tem uma relevância muito grande, porque, né, a vida Kung Fu é um processo de transferência de conhecimento que vai além do conhecimento, né? Por isso que, né, a gente muitas vezes eu vejo as pessoas falarem muito da transferência de conhecimento, isso, né, é mais importante do que você, né, obter conhecimento, é você lidar com o seu desconhecimento, né? E eu acho que isso que tem muito a ver com a vida Kung Fu, é como nós lidamos com o inédito, com o desconhecido, né? Digo até muitas vezes nas minhas palestras que se nós estamos vivendo a era do conhecimento, a própria era futura, a próxima será a era do desconhecido, ou seja, como nós iremos lidar com aquilo que nós não sabemos, né? Ou lidar com o inédito. E para isso nós vamos ter que sair um pouco, né, da nossa lógica de modelo para isso, né? Mas isso fica para uma próxima conversa. Sim, estamos chegando ao final e gostaria de perguntar, mestre Nathaniel, você tem algum comentário final? Não, só desejar boa noite a todos. E muito obrigado. Mestre Léo, algum comentário para encerrar? Eu, mais uma vez, agradecer a oportunidade, né, e espero, esse mês aqui é um mês, né, de nascimento de grão-mestre Moyá, né, e gostaria muito de, nós podemos estar, né, no dia 28,
fazendo um hangout especial, né? E convidar todos, né, aqueles que estão nos ouvindo para um hangout especial, não sobre a minha relação com o Grão-Mestre Moyato, mas falar especificamente da vida de Grão-Mestre Moyato, né? Eu participei de uma partícula bem pequena da vida de Grão-Mestre Moyato, mas a vida dele foi muito mais rica do que, né, do que isso que eu posso falar sobre ele. E eu acho que teremos aí, né, oportunidade de apresentar alguns aspectos pouco conhecidos, né, das pessoas em geral sobre a vida daquele que na revista Style Kung Fu considerou um dos maiores mestres do século XX. Muito bem, então fica o recado e vamos batalhar por isso. Eu gostaria de agradecer também ao mestre Washington Fonseca, que estava nos bastidores nos auxiliando, a Simos, que também estava nos auxiliando, e gostaria de lembrar que vamos continuar monitorando as redes sociais, em particular também o Twitter. Você pode colocar qualquer pergunta ou qualquer sugestão para temas com o hashtag bate-papo Léo Imamura. Então, gostaria de agradecer a todos e desejar boa noite.